Ok. Então, novamente, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos para essa nossa conversa, nossa 7ª palestra de 2024 do projeto de extensão dos militares na história do Brasil, complexidades do passado e incertezas do futuro, e um presente nada tranquilo, né? Um presente também cheio de problemas. Se bem que foi interessante, eu vivi para ver general de direita sendo preso, né? Isso é uma coisa meio inédita na história do Brasil. Bom, nós hoje contamos mais uma vez com a participação e colaboração do professor Cláudio Bezerra de Vasconcelos. O professor Cláudio é historiador, formação, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em História, já com uma consistente pesquisa sobre o regime militar, sobre o golpe de 64, uma área de trabalho que já vem se dedicando há um certo tempo. Também uma das crias, digamos assim, ali do projeto do LEMP, do professor Renato Lemos, né, que também já esteve conosco, juntamente com a Regiane Banfer, que esteve conosco esse ano, o Demier Mello, que também já esteve conosco. Aliás, Cláudio, se depois você puder, me passa o contato do Felipe Demier, que eu quero convidar o Felipe para falar sobre o Estado Novo. A gente fala muito da ditadura militar e acho que é interessante a gente ter uma fala de um estudioso sobre o Estado Novo. Então, o Cláudio, ele é professor de História da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Rio de Janeiro, né? E acaba de concluir o pós-doutorado dele, né, se não estiver enganado, e já há algum tempo colabora comigo aqui em mais de uma iniciativa, já esteve em campos participando de evento conosco, já esteve aqui pela internet outras vezes, e um dos seus estudos mais importantes é exatamente sobre a repressão aos militares no pós-64, porque muita gente acredita que os militares só venceram, né? Só tivemos os militares vencedores, mas nós tivemos também os militares perdedores, os militares que foram derrotados com o golpe e que pagaram um preço pesado. O Paulo Cunha nos falou disso também, fala dele, sobre os militares perseguidos pelo regime. O Cláudio tem alguns dados interessantes levantados pela Comissão Nacional da Verdade. É uma temática importante, porque nós já tivemos um momento na história do Brasil, ali dos anos 50, até o golpe de 64, em que as Forças Armadas eram mais explicitamente politizadas, mas politizadas à direita e à esquerda, e os dois campos disputavam a hegemonia dentro das Forças Armadas na própria sociedade brasileira, né? Então, a política era claramente percebida como presente nas Forças Armadas, ainda que existisse a questão da doutrina Góes de Monteiro, mas a política passava as Forças Armadas e envolvia desde o alto oficialato, desde o generalato até soldados, cabos, sargentos, os praças que se mobilizaram, os movimentos dos sargentos, a revolta ali dos marinheiros, o movimento dos marinheiros, 63, 64, tudo isso tem uma história importante e que resultou depois em muita perseguição para vários desses oficiais, tanto soldados quanto praças e também oficiais de patente elevada. Foram perseguidos depois de 64, alguns impedidos de exercer sua profissão, como o caso do brigadeiro Rui Moreira Lima, que ficou impossibilitado de continuar trabalhando na aviação civil, né, que ele era piloto, teve seu registro de piloto cassado e não pôde trabalhar no que ele sabia fazer. Então, essa questão da repressão dos militares é uma questão significativa na história do Brasil. O Cláudio, acho que recentemente também está estudando mais a questão dos empresários e os militares, que é um campo de estudo bastante interessante que vem crescendo no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, um grupo que reúne pesquisadores como a professora Elaine, o professor Gil Vicente, o professor Pedro da Rural. Acho que o próprio Cláudio pode nos falar melhor sobre isso, também está ligado a essas pesquisas, que estão estudando essas relações entre empresas brasileiras, nacionais e estrangeiras, e o regime militar, não só de apoio à instalação do
mas também dos beneficiamentos que essas empresas receberam ao longo do regime e como elas se relacionavam com a cúpula militar ao longo da ditadura. Bom, vou passar a palavra para o Cláudio, você fale à vontade, no final, no tempo, a gente abre para perguntas e considerações aí dos nossos queridos que estão participando conosco. Aqueles que puderem, eu peço que abram a câmera, porque isso ajuda, isso é bom para o palestrante, ele olhar e ver o rosto ali, ver as pessoas e tal, isso é sempre agradável. Então, quem puder, por favor, abra a sua câmera aí, ajude enfim, dar esse aspecto mais caloroso, digamos assim, para... temos aí um botafoguense esperançoso, botafoguense. Rapaz, olha, vou te contar, time, só, porque eu estava crente que o Palmeiras ia levar, hein? Agora só estou esperando para se igualarem ao Fluminense na Libertadores. Saudações tricolores. Uma boa sorte para o Botafogo lá em Buenos Aires. Bom, um abraço a todos. Cláudio, a palavra é sua. Cláudio também não, Cláudio é vascaíno. Cláudio tem esse problema. Cláudio é vascaíno. Vascaíno até no sobrenome, Luiz. É Vasconcelos. Vasconcelos. Mas o negócio está meio feio pro meu Vasco ultimamente. Aí imagino o Fluminense. Mas vocês foram campeões da Libertadores ano passado. Né? O Vasco não consegue, mal consegue se segurar na primeira divisão. A vergonha mas a gente fez algo parecido, né? A gente ganhou a Copa do Brasil no ano, fomos vice do Brasileiro, e depois no ano seguinte a gente já estava caindo, a gente estava indo direto de novo. A situação é complicada. Mas, enfim, Luiz, está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Então tá ótimo. Então, te agradeço mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui colaborando com você, participando das atividades do laboratório na UF Campus, né? Depois da pandemia, a gente pegou essa mania de fazer tudo online, eu não vou mais aí, a gente não vai, mas o lado bom é que a gente consegue reunir gente do Brasil inteiro numa sessão, né? E sem muitos custos, né? Então, é sempre um prazer estar aqui. O Luiz já me apresentou, né? Ele falou do pós-doc, eu terminei o pós-doc agora, recebi semana passada a confirmação da FAPERJ, dizendo que estava tudo direitinho no relatório final, relatório aprovado, então estamos tranquilos. Né? Só quem não está tranquilo mesmo é a parte vascaína da história, mas com relação ao pós-doc, está tudo ótimo. Então, agradecer o Luiz pela oportunidade de voltar aqui, falar um pouco da minha pesquisa, né? Isso é repressão aos militares durante a ditadura, na verdade é minha pesquisa de doutorado, que eu já terminei há um tempinho. Foi publicado um livro, né, pelo Arquivo Nacional, não sei se vocês conseguem ver aqui. E realmente, assim, nos últimos tempos, eu tenho me dedicado um pouco mais, talvez, às análises sobre a historiografia, sobre o golpe e essa relação, não necessariamente... Eu estou no campo, junto com a galera que estuda empresariado e ditadura, mas eu tinha começado uns estudos que, de certa forma, dialogam um pouco com o que eu já tinha pesquisado na Escola Superior de Guerra, com relação às políticas implementadas na ditadura, mas que foram elaboradas ou tiveram, em algum momento, ideias que circularam na EGE durante a década de 50, e aí eu estava tentando estudar um pouco a figura do Otávio Gouveia de Bulhões, né, que foi ministro do governo Castelo Branco, e ele faz uma série de palestras sobre economia na EGE durante os anos 50, então a minha relação com esse grupo empresariado de ditadura era tentar pegar um pouquinho essa questão do Otávio Gouveia de Bulhões. Eu dei uma paradinha um pouco nisso para poder dar conta do pós-doutorado, que era mais especificamente sobre a historiografia, sobre a ditadura, entrar nesse debate sobre a ditadura. E aqui estou nessa... Mas eu nunca abandonei de toda a questão dos militares. Como o Luiz falou, né, eu sou cria do Lemp, lá do Renato. Eu acho que eu tenho a honra de ter sido o primeiro orientando de graduação, mestrado e doutorado do Renato. Então, eu sou um dinossauro do Lemp nesse sentido. E nesse diálogo com o Lemp, isso não é uma proposta minha especificamente, acho que é mesmo
do laboratório na qual eu embarquei, que meus estudos são meio nesse sentido de entender o papel da instituição militar na consolidação do Estado capitalista, né? Que a nossa preocupação é estudar os militares, mas sempre com foco no Estado e no Estado capitalista. Então, essa sempre é uma... Como a gente se insere, como eu me insiro nessas pesquisas, de uma maneira geral, sobre os militares, é entender o papel dessa instituição, nessa consolidação do Estado capitalista e, mais especificamente, nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, até o golpe, indo um pouquinho além. Meus estudos nunca foram assim, pegar a ditadura de uma forma completa. Geralmente eu vou até ali, o governo Castelo Branco, 68, AI-5. Minha pesquisa, meu foco maior é sempre nesse caso. Né? Com relação aos militares caçados sob a ditadura, o grande foco dos militares caçados, o grande número, realmente foi nesse período inicial. Depois entra numa rotina, então tudo bate mais ou menos com as pesquisas anteriores, que são mais ou menos nesse período. Então, meu objetivo é tentar contribuir um pouco para a compreensão do golpe e da ditadura e contribuir com o debate historiográfico de uma maneira geral. Né? Essa pesquisa nasceu, esse interesse por essa pesquisa nasceu, contando um pouquinho como é que surgiu. Nasceu meio por acaso, ainda durante disciplinas de mestrado. Eu estudava outra coisa, estudava a preservação do legislativo durante a ditadura, como uma questão da necessidade que o regime tinha de construção de legitimidade política. E aí eu estava fazendo uma disciplina sobre história e crime, né? Não tinha tantas opções assim de disciplina, eu fiz uma disciplina sobre história e crime, e para tentar fazer um diálogo com o que eu trabalhava, eu fui procurar a criminalização das condutas políticas durante a ditadura, pensando no conjunto de funcionários públicos, percentualmente falando, nenhum grupo de funcionários públicos foi tão atingido pela repressão do regime quanto os militares. Né? Então, percentualmente são os mais caçados, não numericamente, né, mas percentualmente eles foram os mais caçados. Então, e aí eu entrava mesmo estudando ditadura já há um tempinho, eu entrava nessa questão. A gente nunca para pensar que, quando a gente fala de ditadura, golpe, militar, coisa e tal, a gente sempre pensa os militares de um lado só, né, do lado que deu o golpe, do lado do regime, e a gente dá pouca atenção para os militares que estiveram do outro lado, que se opuseram ao golpe, que em alguma medida lutaram contra o regime, né? Não são todos que foram caçados que efetivamente fizeram uma resistência, uma atuação contra o regime depois, né? Mas tem todo um passado de conflito com a corrente militar, ou com as correntes militares que saem vencedoras do golpe de 64. Então, com relação a esse objeto específico, né, da repressão dos militares, a minha ideia era tentar entender as razões dessa repressão a esses militares. Por que eles foram caçados? Né? Eu tinha algumas justificativas, mas eu achava, em alguns outros livros, né, porque já tem algumas obras trabalhando com essa questão dos conflitos militares, então, alguns autores já indicavam algumas hipóteses para a cassação dos militares, de uma maneira geral, mas quase sempre estão limitados um pouco ao período 61, 64, ao governo João Goulart. Alguns estendiam um pouquinho até os anos 50, metade dos anos 50, coisa e tal. Mas com base nas leituras que eu vinha fazendo e falando desses conflitos entre as facções militares, entre as correntes militares, no interior das Forças Armadas, eu tinha a impressão de que isso era um pouco mais longo. Né? E dialogando um pouco com o livro do Dreyfus também, que vai buscando a constituição dos grupos que se degladiaram ali imediatamente pré-ditadura, né, no pré-golpe. O Dreyfus vai até os anos 30 para tentar ver o bloco histórico que está se formando, ou os blocos históricos, o bloco histórico populista, o bloco histórico do capital multinacional e associado. Eu tinha a impressão de que era mais ou menos por aí. E aí eu, lendo alguma coisa, e fazendo umas primeiras pesquisas, tentando buscar as raízes dessa repressão, né, e tentar comprovar a relação
dessa repressão com o desenvolvimento capitalista, se a minha perspectiva é de entender a instituição militar na consolidação do Estado capitalista, né, entender a repressão da ditadura como parte do processo de desenvolvimento capitalista também. Então, a repressão a militares também dentro desse processo de desenvolvimento de um Estado capitalista. Então, a ideia era tentar identificar as raízes desse movimento, dessa política repressiva, identificar os focos, né, embora eu estivesse trabalhando com um foco bem específico, que eram os militares caçados, mas entender os métodos, como foi surgindo essa ideia de repressão a militares, entender um pouco melhor essas correntes militares. Então, minhas questões eram, basicamente, tentar entender essa natureza do processo punitivo contra os militares, né, e a função dessa repressão na construção desse Estado. E os indicativos que eu tinha me levavam a crer que essas raízes estavam no pós-Segunda Guerra Mundial, no 45, 64, um processo de intensificação de uma disputa política e ideológica mais geral, mas que também tem um paralelo, né, de uma disputa política e ideológica dentro das Forças Armadas, né, na verdade, assim, os militares eles participam desses grupos maiores com civis, mas tem uma disputa interna, e uma disputa externa. Então, dentro da perspectiva de que o golpe foi dado por uma coligação de civis e militares contra outro grupo de civis e militares. Então, eu não estava pensando esses militares caçados de uma maneira isolada. Eu sabia que eles faziam parte de um outro grupo social, de frações de classe, propriamente de classes específicas, e os vitoriosos também. Então, nessa dialética, nessa disputa entre esses grupos, eu tentando entender as raízes desse processo punitivo e tendo como foco, minhas hipóteses, né, tinham como foco voltar justamente à intensificação desse conflito político-ideológico no pós-Segunda Guerra Mundial, no pós-45. E esse conflito ideológico se dava basicamente em torno de duas questões, né? O posicionamento do Brasil dentro de um quadro político e econômico internacional maior, né, mais amplo, e o tipo de desenvolvimento a ser adotado no Brasil. Eu acabo levantando essas hipóteses, esses conflitos entre os militares, que vão acabar gerando a razão da repressão, tem esses dois elementos centrais, né? A posição do Brasil dentro do contexto político internacional, né, e o tipo de desenvolvimento econômico a ser adotado. E essas questões nortearam esses conflitos entre os militares, né? Então, nesse sentido, a repressão acaba saindo como uma resposta, como parte de um processo conservador de resistência a mudanças, né? Porque a gente tem um grupo que está tentando fazer mudanças do nosso ponto de vista assim, mais progressista na sociedade brasileira, e a gente tem um outro grupo que vai promover mudanças também, transformações, mas dentro de um sentido de conservador, de um sentido mais à direita, né? mais à direita não, no sentido à direita, de conservar e aprofundar as estruturas do Estado capitalista na sociedade brasileira. As Forças Armadas também participaram desse debate e, como tal, elas acabam saindo divididas. Então, elas têm internamente conflitos entre esses grupos militares em torno do alinhamento com os Estados Unidos e em torno da participação ou do controle da participação política das massas. Então, se a gente tem, de um lado, um grupo que é absolutamente favorável a um alinhamento automático com os Estados Unidos, do outro, no grupo dos caçados, a gente vai ter um grupo de militares que está defendendo uma emancipação política, uma autonomia política, uma soberania política do país. Do lado dos vencedores, a gente tem ideias contrárias à participação política das massas. Do outro lado, a gente tem um grupo que está defendendo justamente uma maior participação política das massas. Então, no interior das Forças Armadas, grosso modo, tá? Eu estou dividindo em dois grupos, assim, tanto quanto distantes. Mas isso não é exatamente tão definido, né? As fronteiras desses grupos são um pouco fluidas. E eles se redividem internamente também, muitas vezes.
Então, mas, grosso modo, a gente pode estabelecer uma divisão para efeitos de entendimento em dois grupos, né? Um grupo que a gente chamaria, não só eu, né, mas outros autores, como Antônio Carlos Peixoto, a gente chamaria de nacionalista, que são esses que estão lutando, estão pregando um alinhamento não automático nos Estados Unidos, pregando uma soberania e uma emancipação política e a participação política das massas, e do outro lado, um grupo que sai vencedor em 64, que está defendendo justamente o contrário, defendendo um alinhamento automático com os Estados Unidos, dentro da lógica da Guerra Fria, né, do alinhamento do Bloco Ocidental, chamado Bloco Democrático, e contrário, e defende uma sociedade de um equilíbrio estático, né, irreal e utópico, mas essa era a perspectiva deles, em que as massas não participam, né, é um discurso elitista, em que, de repente eu falo um pouco disso, que entre outras coisas defendia eleições indiretas, por exemplo, né, com a ideia de que o povo não sabe votar e a elite que tem que ser aquela luz que orienta a sociedade para seguir em determinado sentido. Então, é uma perspectiva absolutamente elitista. E eu estou voltando aí, procurando ver essas relações, como eu falei, no pós-45. Mas eu não estou deixando de lado essa conjuntura 61-64, que é o ápice do conflito. Eu levo isso em consideração, mas como o ápice de um processo de conflito. Né? Então, a gente tem ali crise econômica, crise política, crise de legitimidade, não só do poder executivo, mas do poder legislativo também. Né? A gente tem a exacerbação, digamos assim, que o anticomunismo já vem de muito tempo, de 35, mas um discurso anticomunista mais forte, um discurso antinacionalista muito forte naquele momento, uma associação automática entre nacionalismo e comunismo, que não são as mesmas coisas. Né? Embora como os comunistas no Brasil defendessem políticas nacionalistas, nem todos os nacionalistas eram comunistas, né? Mas para entendimento ou na retórica golpista, há uma associação entre nacionalismo e comunismo. E também tem um elemento particular dentro das Forças Armadas, ali no imediato pré-golpe, né, já de 63, final de 63, início de 64, que são as crises da hierarquia militar, né, com as revoltas dos sargentos ainda em 63 e com a revolta dos marinheiros ali em 64. Então, é uma questão que contribui muito, né, dentro dessa conjuntura do golpe e da repressão aos militares durante o quadro. Né? Então, para a gente entender, tentando demonstrar para vocês assim, onde eu vou buscar essas raízes, no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender entender um pouco do contexto internacional, principalmente no contexto do hemisfério das Américas, né, do continente americano, incluindo os Estados Unidos e o resto da América Latina. Né. Principalmente a ideia de segurança nacional. Então, a gente vai ter, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, mas mais especificamente depois da Segunda Guerra Mundial, a formalização de uma série de tratados internacionais entre os Estados Unidos e os países da América, de uma maneira geral. Né? São alianças, tratados militares, tratados regionais, que são alianças militares, que vão tentando construir essa ideia de segurança continental, tentando apresentar a ideia de que essa segurança individual, entendendo individual aí como a segurança do país, a segurança da nação, deveria estar sujeita à segurança do continente. Né? Então a gente tem ali, ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial, a criação da Junta Interamericana de Defesa, né, a JID, em 1942, que estabelece a necessidade de construção de uma estratégia de defesa continental. Um pouco mais à frente, em 47, já 5 anos depois, já imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o Tratado do Rio de Janeiro, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, né, que cria um sistema militar de defesa continental. 47, então a gente 42 JIT, 47 TIAR,
48 a Organização dos Estados Americanos, que consolida essas estratégias de defesa. Ele revigora a GIDE, cria um Estado maior, né, de defesa do continente, que é formado por 4 militares, tem um diretor e 4 subdireções. Esses 4 são altos oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, o que a gente tem, de fato, nesses tratados, é uma estruturação de uma defesa continental, mas alinhada aos interesses políticos e ideológicos dos Estados Unidos. Porque, de uma maneira geral, o que esses tratados estão permitindo é permitir a presença, que estão objetivando, né, permitir a presença militar dos Estados Unidos em qualquer país da América. Né? Tem a lógica, a agressão contra um país da América é uma agressão contra todos. Mas a GIDE é controlada pelos Estados Unidos. O Conselho, o Estado-Maior da GIDE é controlado só tem militares dos Estados Unidos. Né? Então, é uma construção de uma suposta segurança continental, mas é uma defesa, na verdade, dos Estados Unidos. Né? A permissão é aquela ideia de revigorar um pouco a doutrina Monroe, né? De transformar essa ideia da segurança continental, permitindo um controle militar, um foco grande uma presença maior, efetivamente, dos Estados Unidos, e que, ainda no contexto quando é criada a GIDE ali em 42, isso não está claro, não se fala anticomunismo propriamente dito, mas também não vai se falar do fascismo, nazismo, nada disso, mas com o tempo, essa segurança continental contra o quê? Esse o quê vai sendo revelado. E ele é textualmente revelado na reunião dos chanceleres, reunião dos ministros das Relações Exteriores, que ocorre em 1951. Ali é declarado textualmente que o inimigo é o comunismo internacional. É essa proteção continental. A proteção continental se dá contra o comunismo internacional. Então, isso está construído ali. E dentro dessa lógica de construção de tratados militares, vão sendo estabelecidas e construídas na América Latina uma série de escolas militares. Entre elas a ESG, Escola Superior de Guerra, aqui no Brasil, que a retórica, a memória na ESG diz que teria nascido de uma viagem do general César Urbino, se não me engano, me falha a memória, aos Estados Unidos, em 47, que ele teria visitado a National War College, né, que é a escola militar dos Estados Unidos, teria voltado com a ideia de criar uma escola semelhante aqui no Brasil. No contexto do governo Dutra, é contratada uma missão militar dos Estados Unidos que vai ajudar na formalização, na criação da Escola Superior de Guerra aqui no Brasil. Mas, assim, não é uma novidade, né? Isso estava acontecendo em outros países também, não é? Eu coloco um pouco em dúvida essa construção da memória, porque, na verdade, isso era um processo que já estava ocorrendo em outros países. E o Brasil, como o maior país da América Latina, grande aliado dos Estados Unidos, não ia ficar fora desse processo. Né? Mas isso é mais uma hipótese em geral, pensando nesse sentido. Daqui a pouco eu volto um pouquinho mais a falar sobre a ESG, mas eu acho que a gente precisa pensar também uma outra questão também mais geral, assim, dentro dessa ideia de sujeição da América Latina aos interesses dos Estados Unidos, que é a questão econômica. Né? A gente está num processo também ali, pós-Segunda Guerra Mundial, um processo internacional, não só aqui, nas Américas, de construção de mecanismos de gestão multilateral do capitalismo. E você vai criar o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, que tem esse sentido, né? De tentar criar meios, instituições que permitam ou que facilitem uma gestão internacional do capital, muito em função das crises que ocorreram no entreguerras e que não foram solucionadas. Né? Cada país tentou uma solução particular e acabou dando na Segunda Guerra Mundial. Então, eles acreditam que essa falta de uma linha geral para os países capitalistas era um dos motivos que levou à ascensão do fascismo e à Segunda Guerra Mundial. E a ideia é de você tentar criar uma gestão multilateral do capitalismo internacional para dar uma diretriz para esses países do bloco ocidental seguirem. Né? Então, mas isso também se dá dentro do contexto de nova fase de expansão do capitalismo, que os países
o capital internacional está migrando para a periferia, né? Então, o mercado americano, pensando nos Estados Unidos, né? O mercado americano já não dá conta do consumo de toda a produção. Essa produção norte-americana é conduzida para a Europa, na reconstrução da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, mas a própria Europa vai se recuperar e acaba, mesmo sendo aliados, acaba sendo um competidor, né, político, um competidor econômico dos Estados Unidos, da própria Europa. Então você tem que buscar outros caminhos, outros locais para busca de matéria-prima também e para se tornar mercado consumidor, né? Mas as Américas acabam sendo um local para isso, né? Para dispersar esse capital, esses produtos. Só que a gente já tem uma burguesia também. A gente, né, na América Latina, no Brasil em particular, já tem uma burguesia em desenvolvimento, ainda pequena, tacanha talvez, mas já tem um processo de desenvolvimento de uma burguesia que não quer ficar alijada desse processo de desenvolvimento capitalista. Então, não é só a migração, a entrada do capital externo que é a necessidade de você dar voz ou atender aos interesses da burguesia interna dos países da periferia também, né? Então, você tem a necessidade da participação da burguesia nacional, mas para você atender a burguesia nacional, você tem que expandir o mercado interno, né, porque ela também quer crescer, mas você tem uma série de problemas nos países da periferia. Vão problemas desde infraestrutura a problemas econômicos, como inflação, como um crescimento incerto e muito volátil, né? A gente tinha, como diziam, voos de galinha, né? O PIB crescia um ano, depois caía de novo. E a gente tem um processo de urbanização, pensando aqui mais especificamente no Brasil, e surgimento da classe dos trabalhadores urbanos, né? Do operariado. Está crescendo muito. Isso vem trazendo novas demandas para o Estado. Há uma concentração de riquezas muito grandes, mas o Estado brasileiro, ele é, ao mesmo tempo, um Estado, uma enorme força administrativa. A gente já tem um Estado grande, pensando nesse sentido de força administrativa, mas também é um Estado produtor. Se a gente for pensar, a gente já tem grandes estatais, né, em setores fundamentais da economia brasileira. Então, o Estado é um elemento importante nesse processo que você precisa levar em consideração, e é justamente esse Estado que é através dele, através da conquista, através da entrada no Estado, que você vai conseguir criar políticas para controlar as pressões das massas, essas reivindicações desses novos setores que estão surgindo, né? Não só os setores urbanos, mas setores rurais também. A gente tem a questão das ligas camponesas que estão crescendo, mas também no sentido de criar condições para esse ingresso do capital internacional aqui. O capital externo não entra se ele não tiver garantia que seu investimento, né? Tanto de possibilidade de lucro, mas de remessa de lucro para a matriz, né? Então você vê que quem estabelece, quem cria, quem desenvolve essas políticas é o Estado. Então há uma necessidade de controlar o Estado, essa força administrativa e socioeconômica gigantesca, no sentido de que possam ser construídas políticas em prol do capital internacional, né? Então, ali também, nesse contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, em 49, no governo Truman, nos Estados Unidos, naquelas mensagens que o presidente envia para o Congresso todo início do ano, sobre as diretrizes do ano, ele estabelece uma série de questões mais gerais, mais específicas da política interna dos Estados Unidos, mas tem um ponto que é chamado, entrou para a história como ponto 4, que se refere especificamente à América Latina, né? Ou aos países externos, né? Como vai se dar o auxílio dos Estados Unidos, nesse contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, a esses países da periferia, né? E ele vem dizendo ali que o capital do governo dos Estados Unidos, né, é limitado, ele não tem como ajudar, no sentido de financiar o desenvolvimento
dos países periféricos. Já há a crença, já a consciência da necessidade, ali naquele momento, de que para a construção da segurança continental, leia-se construção da segurança dos Estados Unidos, é necessário promover o desenvolvimento dos países periféricos. Segurança e desenvolvimento caminham juntos. Então é preciso desenvolver os países periféricos. Como? Esses países precisam de dinheiro para desenvolvimento. São países que não têm efetivamente grana suficiente. E o capital dos Estados Unidos, em grande parte, está sendo direcionado para a reconstrução da Europa pós-Segunda Guerra Mundial, né, através do Plano Marshall. Há uma série de condições que são criadas no Plano Marshall que até atrelam os países europeus aos Estados Unidos, fornecimento de matéria-prima, ou vender especialmente para os Estados Unidos e não para o bloco comunista, né, uma série de restrições, mas não cabe entrar aqui. Mas o fato é que eles defendiam a ideia de que eles não tinham dinheiro suficiente para auxiliar os países da periferia, né? E que esse auxílio seria através de uma assistência técnica, né, fornecimento de tecnologia, né, específica, e através do capital privado. Seria o capital privado que deveria, capital privado norte-americano, capital privado internacional, que deveria contribuir para o desenvolvimento dos países da periferia. Mas, como eu falei, né, esse capital privado só vai entrar se ele tiver segurança do seu investimento. Só vai entrar se os países tiverem condições econômicas estáveis, né? Significa inflação controlada, desenvolvimento, crescimento estável e controle das reivindicações dos grupos populares, controle das reivindicações das massas. Para isso, eles precisavam do controle do Estado, né? E mais, né, um detalhe que eu pensei aqui. Mesmo essa assistência técnica, mesmo esse capital privado, só entrariam em países ideologicamente alinhados com os Estados Unidos. Então, não pode ser qualquer país. Não é qualquer país que vai ter acesso a esse auxílio, ainda que técnico, ainda que de capital privado, né? São os países alinhados automaticamente, aliados ideologicamente, melhor dizendo, com os Estados Unidos, né? Então, só que... Aí entra a questão do Estado. O Estado, no caso brasileiro, ele precisa criar condições para esse capital entrar. Então, ele necessita de uma série de investimentos iniciais, investimentos em infraestrutura. Se você for pensar, se a gente pensar assim, em grande sentido, né, até durante a ditadura militar, é o Estado que vai construir as condições básicas para o desenvolvimento do capital, né? Criar a Embratel, vai criar a estatal de energia, me fugiu o nome aqui agora. Então, isso tudo é investir, isso tudo vai ser privatizado depois, né? Mas primeiro é o Estado que investe, porque isso são setores da economia que necessitam de uma grande entrada de capital para que eles sejam criados e desenvolvidos e demoram a dar lucro. O capital privado que é lucro quase que imediato. Então, só a partir do momento que esses setores estão estabelecidos é que eles vão ser privatizados. Aí a gente já está na década de 90, o governo Fernando Henrique, a partir do governo Collor, né? No pós-ditadura a gente tem essa lógica da privatização. Mas ali nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, a ideia é de que é o Estado que tem que investir nisso. É o Estado brasileiro que precisa investir nesses setores infraestruturais. Então, isso precisa de muito capital, né? Então, o Estado precisa investir nesses setores básicos da economia, do parque industrial, para que o capital privado entre. Ele precisa eliminar essas pressões das massas, né? Transformar essas pressões políticas, as soluções dos problemas políticos em soluções técnicas. Aí vem a ideia do tecnicismo, que é muito presente até os nossos dias, hoje em dia. E também a possibilidade de que esse capital privado controle setores específicos da economia nacional. E aí é petróleo, é energia, são minérios, né? É permissão para que o capital privado internacional assuma o controle desses setores. Então, é mais ou menos nesse sentido, em termos econômicos, que é a conjuntura naquele momento.
como é que a ESG, né, a Escola Superior de Guerra, se apresenta nesse momento? Como eu falei, ela surge ali da relação dos militares brasileiros com os militares americanos, ainda no contexto dessa aproximação que se dá no contexto da guerra, da Segunda Guerra Mundial, porque antes a grande influência brasileira eram os exércitos franceses e alemães, né? Mas o alemão vai sendo afastado um pouco no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas a gente tem uma influência muito grande ainda da missão militar francesa, né? E a gente vai continuar, mas a gente tem uma entrada muito grande dessa presença dos Estados Unidos. A gente tem essa missão militar dos Estados Unidos que ajuda na criação da ESG. Então, a maior inspiração da criação da Escola Superior de Guerra é, de fato, a National War College dos Estados Unidos, mas também tem a influência da Imperial War College da Inglaterra e da Escola Nacional de Altos Estudos Militares da França, né? São essas três influências para a criação da ESG. A ESG tem particularidades com relação à escola dos Estados Unidos. Tem coisas que tem aqui que não tem lá. Por exemplo, a participação dos civis nos cursos superiores de guerra, né? Então, a ESG é fruto dessa série de acordos, tratados militares que são formalizados, que a gente falou ali eu falei anteriormente, no início da apresentação. A GIDE, o TIARA, a própria criação da OEA, a ESG é fruto dessa conjuntura. Ela é criada em decreto, em 1948, começa a funcionar, criada efetivamente em 49, e o primeiro curso é de 1950. Está dentro dessa lógica em que, naquele momento, entendiam a força como um elemento preponderante das relações internacionais, e nessa ideia de que a necessidade de um novo entendimento do que seria essa segurança, né? A segurança coletiva. A segurança individual tem que estar subordinada à segurança coletiva, né? E que a ideia de que soberania de um Estado soberania absoluta de um Estado é um mito. Então, dentro da lógica de que o Brasil deveria se associar ao bloco democrático, ao bloco liderado pelos Estados Unidos, que é o bloco capitalista, tem um alinhamento automático com os Estados Unidos. Então, assim, durante esses cursos da ESG, desde o início, na verdade, na carta de princípios da ESG, já tem ali formulado, textual, que é necessário desenvolver uma doutrina, né? A doutrina de segurança nacional. Essa doutrina ela não está pronta, efetivamente, em 64. Então, ela não é algo acabado, formalizado ali, ela que norteia o golpe de 64 e a ditadura. Óbvio que não. Mas ela vai sendo construída aos poucos, ela tem uma linha, ela tem uma estrutura que vai sendo seguida, né? Então, alguns conceitos básicos, algumas ideias, algumas perspectivas, elas vão sendo polidas ao longo dos anos, mas existe uma estrutura básica. Eu posso talvez dizer que ela está formada, de fato, em 75. E aí pode até parecer contraditório que em 75 a gente já está entrando no processo de transição política. Mas essas ideias que saem nesse manual da ESG, que é publicado pela primeira vez, se não me engano, em 75, elas estão sendo alinhavadas desde 1950. Então, há alguns autores que relativizam a importância da doutrina de segurança nacional. Alguns dizem que não tem importância alguma, né, para o golpe, para a ditadura, né? No caso, o Carlos Fico é um autor desse que não vê essa importância na doutrina de segurança nacional. Alguns relativizam um pouco, assim, não é tão ela. É mais a doutrina de guerra revolucionária francesa, que eu vou falar um pouquinho depois, como o professor João Roberto Martins Filho e o Rodrigo Nabuco. Mas eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que a doutrina de segurança nacional brasileira, ela não é importada de fora. Ela é resultado de uma reflexão. Ela também tem muita coisa de fora, mas tem uma análise do contexto internacional, ela reflete toda essa conjuntura política e econômica internacional, mas ela leva em consideração aspectos específicos da realidade brasileira, né? Como a gente estava falando, assim como nesse processo de desenvolvimento capitalista, a burguesia nacional não ia ficar de fora, os militares brasileiros eles também estão pensando as particularidades brasileiras dentro desse contexto maior de desenvolvimento, de estabelecimento do Estado capitalista. Tá? Então, existem as nossas particularidades, a doutrina de segurança nacional da ESG,
é resultado desse amálgama de questões internas, particulares internas, com questões externas. E a doutrina de guerra revolucionária, que vai entrar um pouco depois, acho que ela se soma a algumas questões que já vinham sendo desenvolvidas na ESG desde a sua fundação. De 50 até 53 é algo ainda um tanto quanto não estruturado. O Luiz, que estudou a ESG, talvez tenha até uma visão um pouco melhor disso do que eu, mas eu entendo que até 53 essa estrutura dos estudos da ESG está um pouco... não muito organizadinhas, mas a partir de 54 tem uma definição mais clara desses conceitos, já há uma evolução de 50 a 53, esses conceitos básicos da ESG, né, esses conceitos básicos que vão sustentar essa doutrina de segurança nacional, eles já vão sendo estabelecidos, estão mais ou menos prontos, ainda que ainda necessitem serem polidos e dialogando com a conjuntura do momento, né, a gente está na primeira metade dos anos 50 ainda, governo Vargas, mas já tem algumas, a partir de 54 já tem algo mais ou menos alinhavado, existe uma estrutura básica, alguns conceitos base, que os trabalhos dos alunos do curso superior de guerra, que eram chamados estagiários, deveriam seguir. Então existem meio que barreiras, como margens, né? Os trabalhos dos alunos, dos estagiários da ESG, eles estão muito limitados por margens muito específicas, que tornam com que eles tenham mais ou menos a mesma feição, a mesma cara, a mesma direção. A gente não foge daquilo ali. Esses conceitos básicos de segurança nacional, a ideia de que segurança e desenvolvimento caminham juntos, né? Isso vai balizar todos esses estudos. O que seriam os objetivos nacionais, o que seria o poder nacional, o que seria a estratégia nacional. São conceitos básicos que vão limitando mesmo como são construídas essas ideias, as ideias que estão desenvolvidas na ESG, porque, embora seja um curso superior de guerra, embora seja uma escola superior de guerra, efetivamente, muito pouco se estuda na ESG. O que ela está fazendo, refletindo ali durante os anos 50 e 60, é como se desenvolver a economia brasileira. Em que sentido? Né? O que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado. Então, aí a gente tem um conceito básico de segurança nacional. O principal teórico de segurança nacional na ESG era o Juarez Távora. Então, ele estabelece nas palestras, anualmente ele faz, nessa parte do ciclo doutrinário da ESG, faz uma palestra sobre segurança nacional, que vai sendo polido aqui e ali, mas basicamente o conceito de segurança nacional, já desde o início, é o seguinte: segurança nacional é o grau relativo de garantia que, através de ações político-administrativas, aí incluídas a aplicação da força armada, econômico-financeiras e psicossociais, aqui compreendidas as atividades técnico-científicas, um Estado proporciona, numa época determinada, à nação que jurisdiciona, para a consecução e salvaguarda de seus objetivos nacionais, a despeito dos antagonismos existentes. Essa é uma questão. Então, segurança nacional é o grau relativo de ações político-administrativas, econômicas, psicossociais. Não se exclui o uso da força para a consecução dos objetivos nacionais e de superação dos objetivos existentes. Então, o que a ESG vai fazer exatamente nesses anos 50 e 60 é estudar os problemas brasileiros, em toda a ordem. Vai pensar os problemas de transporte, os problemas econômicos, os problemas se for de água, do Nordeste, a seca, a segurança continental, tudo que pensando no que seriam problemas do Brasil, tentando pensar quais são os objetivos, qual é a ideia. O desenvolvimento do Brasil, não é que não exista desenvolvimento no Brasil, existe. Só que ele está estagnado. E ele precisa ser acelerado. Porque se ele não for acelerado, o Brasil vai ficar sujeito a ideologias externas. Porque você está falando do comunismo, né? Que não lhe são próprias. Né? A nação vai ficar sujeita à entrada dessas ideologias, ficar mais frágil.
a forma de você garantir a segurança da nação contra essa entrada do comunismo é promover um desenvolvimento acelerado. A ideia de que o Brasil já tem os elementos para esse desenvolvimento acelerado. Já tem principalmente o principal elemento para esse desenvolvimento acelerado, que são os homens. O que precisa é treinar esses homens para promover esse desenvolvimento acelerado. E se define como uma escola de altos estudos, a ESG se define como uma escola de altos estudos, ela se propõe a ter o modelo para que isso ela é sabedora de qual modelo ser empregado para promover esse desenvolvimento dessa matéria-prima, que é o capital humano. É integrar civis e militares, aproximar civis e militares, e desenvolver um modelo de trabalho conjunto entre esses grupos. Não é que a ESG, que essa relação entre civis e militares tenha nascido na ESG. Isso já vem de antes, obviamente. Muito do que está na ESG já vem, o Luiz citou na fala inicial, a doutrina pós-Monteiro, o pensamento autoritário brasileiro, né? Oliveira Viana e tantos outros. Mas a ESG, ela consegue funcionar. O professor Francisco Ferraz, ele é muito feliz, eu acho, numa afirmação, ele diz talvez a grande contribuição da ESG não tenha sido nem a doutrina de segurança nacional, mas tenha sido essa sociabilização interelite. Então, essa aproximação, essa junção efetiva de civis e militares, né, se dá na ESG de uma maneira mais concreta. Ela possibilita uma aproximação maior, um desenvolvimento maior, e depois, óbvio, que isso vai ser levado a outros termos, no Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, que vai ser criado no início dos anos 60, mas a ESG ela tem essa função. Ela aproxima, ela se propõe a isso, né, a aproximação de civis e militares, e desenvolver um modelo de trabalho conjunto. Tanto que os alunos eles vão desenvolver ao longo do ano de curso na ESG trabalhos de grupo e a monografia final. Monografia final é individual, mas os trabalhos de grupo são, como o próprio nome diz, são trabalhos de grupo, refletindo sobre questões específicas, sempre dentro desses parâmetros pré-estabelecidos da ESG. Então, está pensando tudo, está pensando em economia de uma maneira geral, está pensando em desenvolvimento do Brasil de uma maneira geral, sempre aliado à questão da segurança. Não há segurança se não houver desenvolvimento. Não há desenvolvimento se não houver segurança. Tá? E aí, entrando mais especificamente na questão da repressão. Né? Como eu falei, nesse conceito de segurança nacional, a segurança nacional está condicionada a promover uma série de condições para que o país se desenvolva, a despeito dos antagonismos existentes. Quer dizer, você precisa superar esses antagonismos, superar esses obstáculos, né? Que podem ser políticos, administrativos, econômicos, psicossociais, e o uso da força, se for necessário, será utilizado, né? Então, é uma ideia de que essa segurança ela precisa ser não só reativa, mas ela precisa ser preventiva. Isso está sendo dado na ESG desde lá do iniciozinho, né? Nos primeiros anos da ESG já se fala nessa questão da segurança, a necessidade de uma segurança preventiva. A ideia de que segurança envolve todas as atividades da nação, daí necessidade de desenvolvimento, né? Segurança não só envolve as forças policiais, as forças armadas. Envolve economia, envolve educação, envolve todos os setores do país. E envolve todas as pessoas. Todos são responsáveis pela segurança do país. Todos, indiscutivelmente. E essa necessidade de promover a aceleração do desenvolvimento para manter a segurança do país para evitar a sedução das massas pela ideologia comunista, né? E, se for necessário, usar a força para suprimir esses obstáculos, né? Então, isso vai sendo mais ou menos formulado já desde o início, mas lembrando, a gente está dentro de um contexto da Guerra Fria. E a realidade de uma invasão comunista no Brasil é algo, ou nos países do terceiro mundo, é algo pouco real, pouco concreto. E havia uma questão interna de, assim, qual é o papel
dos países da periferia dentro desse contexto da Guerra Fria. E aí que a doutrina de guerra revolucionária francesa entra com uma contribuição efetiva. Tá? E aí a gente vai chegar à repressão aos militares, em função da doutrina de guerra revolucionária. Essa doutrina de guerra revolucionária francesa, só para dar um painel mais geral, ela nasce das reflexões francesas, das lutas da França, a independência da Indonésia e da Guerra da Argélia, né? Procurando perceber que, nesse momento, as fronteiras não são mais territoriais. Né? A questão são, né, a defesa do país, a defesa das fronteiras do país contra uma invasão estrangeira. As fronteiras são ideológicas. Tem que proteger o país em termos ideológicos. Né? Então, a partir desse momento, como as fronteiras são ideológicas, e como dentro dessa lógica já mais geral de que segurança é um dever de todos, começa a se estabelecer a ideia de que também o inimigo pode ser qualquer um, pode estar em qualquer lugar. O inimigo não precisa ser um agente externo que vai invadir o país. Pode ser alguém da própria nação, né, ideologicamente alinhado com as forças comunistas. Né? Então, isso também não é algo criado ali na ESG, isso já vem de outros tempos, mas isso é muito forte na ESG, isso é muito forte na doutrina de guerra revolucionária. Né? Então, dentro de uma realidade de uma guerra fria, em que uma ação efetiva da União Soviética, dos países comunistas, de invasão do Brasil é algo irreal, a possibilidade de uma infiltração ideológica é algo muito mais real, é algo muito mais factível. Então, a doutrina de guerra revolucionária está trazendo um elemento em que possibilita a inserção dos países da periferia, dentro da perspectiva da lógica militar, da inserção da periferia dentro dessa lógica da Guerra Fria. E de definir qual seria o papel das Forças Armadas dentro desse contexto de Guerra Fria. O que as Forças Armadas vão fazer? O problema é que isso é um tipo de guerra absolutamente novo. As Forças Armadas não estão preparadas para esse novo tipo de guerra, que ela é mais ideológica do que propriamente territorial. E aí, dentro dessa perspectiva da ESG, de pensar quais são os obstáculos que existem e que precisam ser desenvolvidos, eles começam a refletir sobre questões como democracia. A democracia vivida, ela não contém os elementos necessários para o combate a esse inimigo externo. Muito pelo contrário, ela abre brechas para que esse inimigo, para que essa ideologia externa entre e que se desenvolvam inimigos internos. Então, ela não tem os elementos necessários para esse combate ao inimigo. Então, você precisa repensar a noção de democracia. Que democracia é essa? Né? Que igualdade é essa, pensando no pressuposto da democracia? Essa igualdade deve ser para todos ou deve ser limitada para alguns? A gente vai encontrar um paralelo muito forte com essa própria questão se a gente for pensar nesse relatório da Polícia Federal agora sobre a tentativa de golpe do governo, ainda durante o governo Bolsonaro. E para a própria lógica durante a campanha do Bolsonaro para a presidência, né? Cidadão, né? Direitos humanos para humanos direitos, que eles diziam. Então, democracia não é para todo mundo, ou não pode ser igual para todo mundo. A lei não pode ser igual para todo mundo. Então, a gente tem que adaptar a democracia, a gente tem que adaptar a legislação. Né? A legislação, a democracia, elas são permissivas. Elas limitam a ação a determinados parâmetros. Eles estão questionando na ESG, inclusive, o direito internacional, né? Essa ideia de que a Convenção de Genebra, né? Tortura, isso não dá conta para a realidade que a gente está vivendo agora. Isso nos limita. Porque isso está limitando a ação do Estado. Mas o inimigo não tem essas limitações. Ele está correndo por fora. Para ele pode tudo. E para a gente fica limitado a essas normas
legislativas, essas normas democráticas, a gente precisa superar, a gente precisa repensar essas questões. Tá? Então, aí você já começa a pensar a ideia, como é que vai se dar isso, essa repressão. Tá? E aí, pensando nas Forças Armadas, né? As Forças Armadas, elas estão despreparadas para esse novo tipo de conflito. Absolutamente despreparadas. E elas precisam ter um papel central nesse processo. Elas precisam ser reestruturadas. E é a doutrina de guerra revolucionária que vai apresentar esses elementos. Né? Elas se entram na América Latina em 56, na Argentina, segundo as pesquisas do professor João Roberto Martins Filho, e aqui no Brasil, na ESG especificamente, em 1959. Ainda antes, ali no contexto da Revolução Cubana. Né? Então, é aqui que essas ideias da doutrina de guerra revolucionária estão entrando aqui, né? Tentando apresentar como essa guerra é nova, essa ideia é uma guerra de novo tipo, é uma guerra revolucionária, e ela já está aqui. O que a gente precisa fazer para preservar o país? Agir como eles agem. Então, se guerra revolucionária é um nome tirado da ação do inimigo. Os inimigos são os revolucionários, nós vamos fazer uma guerra revolucionária, que na verdade, na perspectiva deles, seria uma contra-revolução. Né? Então, o que eles fazem? Eles tentam conquistar corações e mentes, nós vamos tentar conquistar corações e mentes. A doutrinação da sociedade, estabelecer critérios. Isso 59, tá aí isso. Se a gente for pensar a partir de 61, com o IPES tem um grupo voltado especificamente para a difusão, para a doutrinação ideológica. Doutrinação interna, né, do grupo, da elite, né, de tentar criar a ideia de que o IPES tem as melhores ideias, os melhores planos, deve ser a vanguarda dessa elite empresarial, do capital multinacional associado, mas também uma doutrinação para fora, para os grupos de fora, para a população de uma maneira geral. E aí vocês vão achar no YouTube uma série de videozinhos do Jean Manzon, né? Eram propagandas do IPES, meio nesse sentido que a gente vê agora, né? O agro é pop, o agro é bom, né? Elogiando, tentando construir na população de uma maneira geral a ideia de que aqueles ideais liberais são os corretos, são os mais adequados para promover o desenvolvimento do Brasil. Isso está ali, isso está dado na ESG e isso vai ser executado no IPES. Né? Isso está dado na ESG 59, está sendo proposto, né, pelo general Fragoso, na época coronel Fragoso, em 59, e vai ser posto em prática no IPES, né, a partir de 1961. Isso supostamente seria algo que os revolucionários faziam, que a gente precisaria fazer também. Tá? Criar no momento efetivo da resposta, né, a essa infiltração comunista, a gente já estaria no momento que eles chamam de parada, né, em que está tendo essa infiltração comunista. E o segundo momento seria a resposta, seria a ação contra-revolucionária de fato. A gente precisaria ter um governo, como se fosse um governo no paralelo para que conseguisse aceitação internacional, um governo com mentes brilhantes do país, para estabelecer, para assumir o poder, se fosse necessário, mas para controlar essa ideia. E se a gente pensar ali, em Conselho de 64, o que o governo de Minas Gerais, de Magalhães Pinto, está fazendo é isso. Ele forma uma secretaria com pessoas ilustres, pessoas que normalmente poderiam estar no ministério de um país, estão formando ali secretaria, e são parte de Minas Gerais, efetivamente. Não? Seria essa ideia da construção desse centro contra-revolucionário, de um governo contra-revolucionário, está meio dado nessa articulação política do governo de Minas Gerais ali em 64. Então, a ESG está pensando essas coisas. A ESG pensa, como eu falei, uma série de questões ao longo do tempo, pensa essa questão elitista, o povo não está preparado para a eleição, e vai pensar também, mais efetivamente, com relação ao que fazer em face dessa agressão, desse inimigo que é interno. E como preparar as Forças Armadas? As Forças Armadas não estão preparadas, elas precisam ser reestruturadas. E qual é uma questão básica? E aí eles vão retomar um exemplo do que foi feito pelo ministro da Grécia, não sei como se fala exatamente, se é Papagos, quando ele chega ao poder na Grécia, em 49, se não me engano, se não me falha a memória, que é
fazer uma espécie de purificação das Forças Armadas, eliminando das Forças Armadas o que eles chamam de politicistas e incapazes. Então é uma depuração. Ali está dado. 1959. As Forças Armadas precisam ser saneadas. Após 1964, existe um processo que é denominado Operação Limpeza, né, que vai tentar limpar toda a esfera pública, né, civis, militares, de maneira geral. Os militares estão ali também. Né? Vão tentar eliminar da burocracia do Estado os agentes, supostamente, os inimigos internos, os inimigos efetivamente inimigos e os prováveis inimigos. Né? Se você é um potencial inimigo, você vai tirar, inclusive os militares. Tá? Então, isso também não é uma novidade daquele momento, já há repressão a militares, historicamente, se a gente for pensar em 30, tem, em 35 tem, em 37 tem, durante 52 tem novamente, então, e geralmente os anistiados são sempre os da direita. Os militares mais próximos da esquerda, eles não tem esse processo da anistia. Né? Até tem, em algum momento, alguns são, mas em geral não tem. As revoltas de Jacareacanga e Aragarças, que são revoltas de direitos militares, são anistiados. Né? Então, mas ali já está dado em 59. É preciso limpar, é preciso depurar as Forças Armadas. Desses que eles chamam de politicistas e incapazes. Luiz, estou falando muito, ainda posso falar mais? Posso seguir? Então, vou dar uma passada. Oi? Pode seguir, pode seguir. Tá. Falando efetivamente desses militares que foram caçados. Como para vocês terem uma ideia de que... Vou falar mais da lógica geral dessa política repressiva. Ela não explica todas as cassações das militares, tem que ter essa ideia clara, mas eu estou buscando a lógica geral, tá, dessa política. O que eu fiz? Tendo essas ideias mais ou menos gerais, lógico que tudo isso que eu falei agora eu fui desenvolvendo ao longo do processo de pesquisa, mas eu já tinha algo mais ou menos nesse sentido na minha cabeça. Primeiro eu tinha que pensar assim, quem são esses militares que são caçados? Nome mesmo. E aí eu comecei a procurar em jornais da época. E aí fui pegando alguns nomes, algumas listagens que iam sendo publicadas. Eu sabia de algumas datas de cassações efetivas, então já ia na certa nos jornais, tentando acesso aos diários oficiais também, porque eu sabia que essas cassações tinham sido publicadas no diário oficial. Mas estava indo meio que engatinhando, muito pouquinho, e os nomes às vezes nem sempre batiam. Né? Eu via uma mesma listagem de cassação em 2 jornais diferentes, e às vezes não tinha o nome, ou o nome estava escrito de forma diferente, o início era igual, mudava no final, era algo mais ou menos incerto. Aí eu falei assim, vou tentar, no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, no APERJ, fazer uma pesquisa pelo nome desses caras. E aí eu fui buscando, passando listagem lá no APERJ, de nomes, listagem de nomes, de 10 nomes, eles me iam dando respostas de documentos em que aqueles caras eram citados. E aí eu me deparei com um documento, um relatório feito pela Aeronáutica, em 2 volumes, se não me engano, e uma pasta lá, em que eles listavam todos os militares que foram caçados desde abril de 64 até 1970. Por ordem de data, por ordem de sobrenome, separados por patente, tudo extremamente organizado. Então, para sorte, né, talvez a gente essa característica dos militares de querer tudo muito certinho, muito estabelecido, eles próprios forneceram as listagens dos militares caçados. Tudo direitinho, tudo pronto ali para mim. Tinha a transcrição dos diários oficiais e tinha esses nomes compilados no final, como se fossem esses índices, né, onomástico que tem no final dos livros. Daí você tem a ordem por patente e tem a ordem por sobrenome, né, que seria o nome de guerra, né, dos militares. Então ali eu pude ter o nome de fato, né,
de todos os militares que foram caçados até 1970. Eu cheguei ali a 1.487 caçados, ali não tem o nome de praças, né? Quer dizer, tem sargentos, né? Cabos e soldados não tem, o único que aparece é do Cabo Anselmo, é o único que aparece listado. Logo na primeira lista de cassações aparece o nome dele, né, que seria o líder da Revolta dos Marinheiros, né, ou conhecido como líder da Revolta dos Marinheiros, isso é questionável pelos próprios marinheiros, mas é o único que aparece lá, e isso é utilizado até pelos marinheiros caçados para justificar assim, ele era um agente infiltrado, para alguns deles, né? A prova de que ele é um agente infiltrado é que ele foi o único que constou na listagem dos diários oficiais. Os outros foram afastados por atos internos, né? Porque não tem estabilidade, né? O soldado não tinha estabilidade, maior parte dos cabos não tinha estabilidade, então você podia ser afastado de uma maneira menos formal, né? Já os oficiais, sargento para cima, você tem que estabelecer isso em diário oficial. Então eu tinha ali o nome de todos, e aí eu comecei a fazer basicamente uma busca mais efetiva e com mais segurança do nome dos caçados, né? Tentando entender, eu estou fazendo uma pesquisa no arquivo de polícias políticas, né? Tentando entender quais eram, de que eles eram acusados, né? Quais eram os crimes que eles estavam sendo acusados, porque havia justificativas para eles serem caçados, né? Porque a base era um decreto, lei militar, o ato institucional, o decreto 53897, que estabelece de acordo com que as pessoas que estão sendo afastadas do serviço público estão de acordo com investigações sumárias. Não, que investigações são essas? Né? Uma espécie de inquéritos, eles estão respondendo IPMs, inquéritos policiais militares. Né? Então, quais são os crimes que esses caras estão cometendo? E ali, né, para fazer o inquérito, você tem investigação, a polícia investiga. E eu estou pesquisando no arquivo de polícias políticas. E aí esses nomes vão aparecendo, né, tentando levantar essas convicções ou essas presunções de crime, eles começam a aparecer nome de algumas associações e nomes de muitos militares que não foram caçados, militares mais antigos, militares que já tinham falecido ou militares que já estavam na reserva. E aí eu comecei a pesquisar esses militares que não tinham sido caçados efetivamente, mas que eram muito citados. Fulano de tal foi caçado. Ele era próximo de fulano, do general fulano, do almirante fulano. Ele tinha sido ajudante de ordens do almirante fulano tal, que não foi caçado. Mas que esse cara... Por que isso é importante? Por que isso foi destacado ali na investigação? Porque está sempre aparecendo esses mesmos nomes. Aí eu vou procurar esses nomes desses caras, desses militares que já da reserva ou já falecidos, para tentar entender. Né? E aí começa a aparecer mais e mais o nome de uma série de associações do que eu entendo como sendo um movimento nacionalista. Esses militares tendo participado de um movimento nacionalista, um movimento que não é militar, mas eles participando efetivamente. Geralmente, quando se fala o movimento nacionalista, é muito focado a partir do ISEB, né? Que é criado ali já no governo, acho que antes um pouquinho do governo Kubitschek, mas acho que ele entra efetivamente no governo Kubitschek a funcionar. E eu começo a ter relação ou referências a uma série de questões e instituições que vão aparecendo ali, 1947, 1948, 1950, 52. Aí eu, vamos tentar entender esses caras, né? Porque tudo bem, os militares que são caçados são os militares da ativa. Os oficiais da reserva, muito poucos são caçados, né? Então, dos oficiais generais caçados, eu tenho uma notícia, 17% dos oficiais generais caçados eram militares da reserva. Né? Dos oficiais superiores, apenas 7,2% eram oficiais da reserva, e nenhum deles tinha comando de tropa. Eu não sei se vocês perceberam que nessas justificativas do Bolsonaro, recentemente, para dizer que não houve golpe, ele falou assim, vocês... E até no ato falho dele, né? Ele acabou afirmando que as Forças Armadas dão golpe.
ele fala assim, vocês queriam que eu desse golpe com o quê? Com meia dúzia de militares da reserva? Não se dá golpe com o militar da reserva. O militar da reserva não tem comando de tropa. Então, ali ele está afirmando que as Forças Armadas dão um golpe, mas que a preocupação das Forças Armadas com uma reação não são os militares da reserva, são os militares da ativa. Então, efetivamente, os oficiais caçados, eles são oficiais, em imensa maioria, são oficiais da ativa. Mas buscando pelo nome desses oficiais da ativa, faço referência a militares da reserva. Alguns foram caçados, alguns já tinham até falecido, outros não foram caçados. E esses militares faziam parte desse movimento nacionalista. Quais são essas entidades do movimento nacionalista que são citadas nessas pesquisas, nessas investigações? Né? Primeiramente, as palestras no Clube Militar, em 1947, né? Em que, de um lado, Juarez Távora defendia que o Brasil não tinha dinheiro nem tecnologia para explorar o petróleo. Do outro lado, Horta Barbosa, que tinha sido o primeiro presidente do Conselho Nacional do Petróleo, criado em 1936, se não me falha a memória, defendia que a gente tinha tecnologia e a gente tinha que tentar, ou a gente podia desenvolver tecnologia com dinheiro, com verba nacional, para explorar o petróleo, porque isso seria uma forma de promover o desenvolvimento nacional. Então, de um lado, o Juarez Távora, que está aceitando e defendendo a tese do alinhamento com os Estados Unidos, com capital externo, melhor dizendo, e do outro, o Horta Barbosa defendendo que tem que ser através de monopólio nacional. Isso no clube militar, né? Então, o clube militar é o foco inicial de conflitos em torno de ideias distintas sobre como se deve desenvolver o país. Uma questão específica do petróleo, mas isso a gente está falando de uma maneira mais geral sobre o desenvolvimento do país. Tá? Isso vai mais à frente, isso vai refletir nas disputas. Essas palestras foram no clube militar. Elas vão refletir nas disputas pela presidência do clube militar. Vão se formar aí, basicamente, dois grupos, duas facções no clube militar. Tem esse grupo que o Antônio Carlos Peixoto chama de antinacionalistas, que seriam esses ligados ao Juarez Távora, que estão defendendo esse alinhamento automático com os Estados Unidos, que vai ter o nome de Cruzada Democrática. E do outro lado, um grupo dos militares nacionalistas que estão defendendo um desenvolvimento de tipo nacional, voltado para a soberania nacional, a emancipação nacional. Novamente, esses grupos não são absolutos, com fronteiras extremamente bem definidas, elas são móveis. O que a gente chama de movimento nacionalista ali durante o governo Kubitschek não são tão à esquerda assim. Esses do início dos anos 50, as chapas nacionalistas de 50 e 52, elas são mais à esquerda, as de 54 e 56 nem tanto, as de 58 e 60 mais à esquerda novamente. Tá? Mas a gente pode juntar esses todos dentro desse grupo que seria nacionalista. E do outro lado, a Cruzada Democrática, que seria esses mais ligado ao capital internacional, a defesa da entrada do capital internacional. Esses grupos vão disputar a direção do clube militar e vão ter reações, lutas muito grandes. E ali em 52, por exemplo, a chapa nacionalista é extremamente perseguida pela alta hierarquia militar. Então, há uma série de perseguições, prisões, transferências para locais afastados do Rio de Janeiro, que a eleição se dava aqui, né? Tentando dificultar ao máximo a vitória da facção nacionalista, né? Que ela ganha em 50, mas ela perde em 52 para a Cruzada Democrática. E há uma série de perseguições, torturas, há denúncias de torturas a esses militares que são perseguidos, e a partir daí vai surgir uma outra entidade que a gente pode dizer que faz parte desse movimento nacionalista, que é a Associação Brasileira de Defesa dos Direitos do Homem, criada em 1952, que é basicamente uma associação criada para defender esses militares que são perseguidos nessa campanha política para o clube militar em 1952. Além dela, a gente tem o Centro da Economia e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional, o CEDPEN,
que é o que vai comandar a campanha O Petróleo é Nosso, né, também uma perspectiva nacionalista, defendendo que o petróleo, 100% da linha de produção até a venda do petróleo deveria ser feita pelo Estado brasileiro. Não é essa proposta que acaba sendo aprovada na criação da Petrobras, né? A venda de petróleo, o varejo, que é o que dá dinheiro, permitiu o capital externo inicialmente. Tem também a campanha contra o acordo militar Brasil-Estados Unidos, que dizia basicamente que o exército dos Estados Unidos ia fornecer armamento para o Brasil, em geral um armamento que tinha sobrado da Segunda Guerra Mundial, que eles não utilizavam mais, e conhecimento técnico. Em troca, o Brasil participaria das ações militares externas dos Estados Unidos e permitiria acesso dos Estados Unidos a minerais importantes, como urânio, manganês, que dentro de uma lógica de uma guerra nuclear já começam a ser importantes, né? Bombas atômicas, né? Então já acabam sendo minérios importantes, né? Areias monazíticas, acho que é esse o nome também que se dá. Então, há um conflito em torno desse acordo militar Brasil-Estados Unidos, o conflito em torno da participação do Brasil na Guerra da Coreia, que vai ser expresso num artigo da revista do Clube Militar, durante a administração nacionalista, né? Vai ser publicado um artigo contra a participação do Brasil ao lado dos Estados Unidos na Guerra da Coreia. Então, o Movimento pela Paz, esse tem um caráter mais especificamente liderado pelos comunistas, e a campanha contra as armas atômicas, o Movimento pela Paz 48, campanha contra as armas atômicas de 1950, né? Então, são uma série de associações em que os comunistas fazem parte, mas que eles não são necessariamente líderes, né? Militares comunistas fazem parte, mas não são necessariamente líderes. Esses movimentos são maiores. Há uma série de militares que a gente pode chamar ali, vulgarmente nacionalistas ou legalistas, né, de uma maneira geral, que vão defender a soberania nacional, a emancipação nacional. Eles vão tentar criar uma associação, aí mais uma que eu estava esquecendo de falar, que é a Liga de Emancipação Nacional, de 1954, que tenta reunir esses esforços dessas várias associações. Porque o que acontece? Essas associações, elas são dirigidas por um grupo de cerca de, se não me engano, 32 militares. São 32 militares. Então, os mesmos militares que estão presentes em todas essas associações. Daí que essas associações, elas estão ligadas. Né? Então, o militar que é presidente de uma associação, ele é tesoureiro da segunda, ele é secretário de uma terceira, o secretário é presidente de uma outra. Então, é o mesmo grupo de militares que está envolvido em todas essas associações e quase sempre na direção. Não são essas direções não são só formadas só por militares, mas hoje esses 32 militares, eles estão caminhando na direção dessas associações que defendem uma solidariedade entre elas, e elas são, como eu falei, a Associação Brasileira de Defesa dos Direitos do Homem surge para defender militares que estão sendo perseguidos no militar. Mas elas também estão, o tempo todo, a campanha contra o acordo militar Brasil-Estados Unidos. O CEDPEN vai lançar uma nota defendendo essa campanha contra o acordo, e essas associações vão defender a campanha do CEDPEN pelo monopólio do petróleo. Então, elas são solidárias a essa luta e elas começam a defender também uma luta nacional que envolve outros países, não só o Brasil, que, em último caso, pode levar a uma reunião de caráter revolucionário. Eles vão ser solidários, eles vão defender, eles vão ser entusiastas, por exemplo, da questão da nacionalização do petróleo no Irã, conflito lá com a British, acho que é British Oil Company, era chamada. Eles vão ser solidários desse movimento, vão ser solidários, vai surgir uma associação, efetivamente, Sociedade dos Amigos do Povo da Guatemala, quando o presidente da Guatemala é deposto, Jacobo Arbenz, ele é deposto, né, eles vão formar uma sociedade, né, de amigos do povo da Guatemala, da qual faz parte, por exemplo, a Raquel de Queiroz, que mais à frente vai fazer parte do IPES e vai apoiar o golpe de 64, mas ali, em 1954, ela está dentro dessa sociedade de apoio ao povo da Guatemala. Tem uma sociedade cultural sino-brasileira, né, que é de 59 já, né, de aproximação do Brasil com
com a China, o Instituto Brasil-Cuba, e uma tentativa de criar um congresso de solidariedade a Cuba, aqui em 61, né, em Niterói, seria feito em Niterói, uma associação de solidariedade ao povo do Paraguai, em 63. Então, eles estão defendendo a soberania dos povos, eles estão sendo contrários ao imperialismo. Eles têm uma política, essas associações nacionalistas, elas defendem uma política anti-imperialista. Eles defendem a soberania dos estados, não só do Brasil. Eles estão defendendo a solidariedade dos estados e a união desses estados. Se fosse, né, solidariamente, né, não tem nada muito claro em termos de uma ação efetivamente armada nesse sentido, mas uma união para a luta. A gente está dentro do contexto também, lembrando, de descolonização, né, de independência da Ásia e da África, dos povos da Ásia e da África, que é a década de 50. Né? Então, tem essa questão de solidariedade entre as nações e solidariedade entre os povos. Eles buscam também divulgar essas teses, eles fazem congressos, seminários, principalmente a partir da criação da LEM, essa Liga da Emancipação Nacional, com o intuito de promover a difusão desses ideários nacionalistas, desses ideários de emancipação nacional. Mas ela tem vida curta, né? Ela é criada ali em 1954 e o governo de Juscelino Kubitschek, logo depois da posse do Juscelino Kubitschek, é lançado um decreto que caça a Liga da Emancipação Nacional. Ela deixa de existir por uma ação do governo federal. E no mesmo contexto que é criado o ISEB, quer dizer, ela nem pode continuar como esse elemento de tentativa de reunião dos esforços e de difusão dos esforços nacionalistas. Isso fica mais a cargo do clube militar. O clube militar, durante as gestões nacionalistas, ele acaba cumprindo esse papel, né? Caráter nacionalista, como eu falei, não é um caráter comunista dessas associações, embora os comunistas fizessem parte, e essas associações elas estão se propondo a isso, né? Semelhante ao que fazia a ESG, né? Debater os problemas nacionais, propor soluções, criar soluções, né? E divulgar essas soluções junto à sociedade. Né? São soluções de caráter pensando na autodeterminação dos povos, né, de defesa das riquezas e dos interesses nacionais, uma luta anti-imperialista, uma crítica ao desenvolvimento associado dependente, e essa união latino-americana, em particular, mas uma união dos povos periféricos, mas mais especificamente latino-americanos, e, se fosse o caso necessário, de caráter revolucionário. Né? Então, há uma identificação ideológica entre esses grupos, entre esses militares. E esses militares que são caçados em 64, eles não faziam parte da liderança, da direção dessas associações, mas eles eram simpáticos a essas associações e ou próximos aos militares que eram parte, efetivamente, da direção desse movimento nacionalista. Então, eu trabalho com a tese de que grande parte, ou a linha geral dessa política de repressão aos militares, foi focada em um grupo de militares que, se não fez parte, efetivamente, se não liderou o movimento nacionalista durante os anos 50, 60, eles estavam próximos a esses líderes, e ali, no contexto dos anos 60, eles poderiam ser o que eu entendo como uma segunda geração desse movimento nacionalista. Eles seriam os líderes da segunda geração, já que a primeira geração já teria ido para a reserva, a primeira geração já estaria falecendo, né? Eles estavam se constituindo como os líderes dessa segunda, ou possíveis líderes dessa segunda geração do movimento nacionalista. E aí eles estão muito próximos ao governo João Goulart. Então, se o governo João Goulart defende uma política, por exemplo, de controle da remessa do capital externo, dos lucros das empresas externas para o exterior, era algo que o movimento nacionalista estava defendendo nos anos 50. Né? Então, se defendia uma reforma agrária, ainda que limitada, no governo João Goulart, era algo que esse movimento nacionalista estava defendendo nos anos 50. Uma reforma universitária, uma reforma política, uma reforma administrativa, era algo que eles também estavam defendendo.
Então, esse grupo que está muito próximo ao governo João Goulart, efetivamente em 61, 64, eu entendo como herdeiros naturais, como uma segunda geração desse movimento nacionalista. Então, para entender essa lógica mais geral dessa repressão aos militares pós-64, eu entendo que a lógica ela é decorrente desse conflito político ideológico pós-45, né? 45, 64. Se de um lado tem grupos militares, que são os caçados, que defendem uma política de autodeterminação dos povos, uma política de emancipação econômica do Brasil, e que defende a participação das massas efetivamente no processo político, eles defendem isso, tanto que eles estão fazendo esses congressos para divulgar. Os congressos deles não são internos para grupos fechados, ao contrário da ESG. A ESG, os civis que participam dos cursos da ESG, eles são escolhidos para participar, né? Não é qualquer um que se inscreve no curso. Eles têm uma afinidade ideológica para participar dos cursos da ESG. O movimento nacionalista ele já tende a difundir de uma maneira mais geral, né? Fazer congresso de uma maneira mais geral, né? No IPES tem essa preocupação de fazer essas propagandas para o público mais geral, mas o movimento nacionalista tem isso já desde os anos 50. Então, de um lado tem esses militares que defendem uma autodeterminação política e econômica do país e a participação política das massas, e de um outro, um grupo, que é o Grupo Vencedor de 64, que está defendendo um alinhamento automático com os Estados Unidos, uma defesa de um desenvolvimento de tipo capitalista associado e dependente, né? Inserção dependente do Brasil no capitalismo internacional, né? Naquela conjuntura da evolução do capitalismo internacional pós-Segunda Guerra Mundial, e são absolutamente contrários à participação política das massas. Então, eu entendo que a raiz da política repressiva é nesse sentido. Há muitos estudos que tentam falar assim, alguns estudos sobre a ditadura estão muito focados na repressão, resistência, coisa e tal, muito focados no Estado, pensando em termos de debate historiográfico, né, que eu estou falando agora. Eu acho que a gente tem que entender que foi um golpe de Estado. Eles queriam conquistar o Estado para estabelecer determinadas políticas, para aprofundar determinadas políticas que já viviam-se no Brasil. É um país capitalista, continua sendo. E que a repressão em uma ditadura é um elemento central, é um elemento fundamental, ela não é um elemento paralelo. Não é ela só que vai garantir a permanência de um grupo no poder, mas ela é elemento estrutural. Então a gente tem que sempre pensar que é um golpe de Estado, o foco era conquistar o Estado, conquistar e controlar o Estado, e a repressão é fundamental nesse processo. E a repressão aos militares tem fundamental importância, porque, principalmente os militares da ativa, porque eles eram os inimigos potenciais mais fortes. Se a gente pensar, assim, dos caçados nos primeiros atos institucionais, depois dos atos complementares, na verdade, os atos de cassação, pós o golpe de 64, quase 60% dos caçados são militares, não são civis. Por que disso? Porque são eles que têm armas, são eles que comandam soldados. Os soldados são fiéis aos seus superiores. Então são eles que efetivamente poderiam ser o grupo que gerasse mais resistência aos senhores que chegavam ao poder em 1964. É claro que há uma série de outros grupos, eu estou falando basicamente da alta oficialidade, só para não me alongar muito, há outros grupos de jovens oficiais, tenentes, capitães, que até pela idade não tinham nem como terem sido solidários ao movimento nacionalista dos anos 50, mas que também eles eram ajudantes de ordens, serviam junto aos militares que eram caçados, inclusive esses da segunda geração, que eu chamo os líderes da segunda geração. Eles são caçados por isso, a lógica do tumor, né? Você tem o tumor, que é a doença em si, mas você não tira, o médico não tira só o tumor, ele tira o tecido que está em volta, né? Uma espécie de prevenção, para que aquele tumor não volte a se espalhar pelo organismo. Então a lógica era essa. Você afasta o almirante tal, mas você caça também o ajudante de ordem dele, porque estava próximo. Tinha alguma coisa a ver? Não sei, mas pode ser que tivesse. Ou como tem na justificativa de um militar, José Rimamar, para expulsá-lo da Marinha, assim, ele é um provável futuro desajustado. Não conseguiram provar nada contra ele.
Absolutamente nada. Mas, como ele estava próximo ao almirante Paulo Mário, servia próximo ao almirante Paulo Mário, que era no movimento nacionalista, então vamos caçar o José Ribamar. O que tem contra ele? Nada. Ah, mas no futuro ele pode fazer alguma coisa. Então vamos afastar. Então tem muito disso, tem outras questões também das praças militares, mas se eu ficar falando aqui, a gente vai embora, a gente já está 4h03, eu já estou falando, sei lá, mais de 1h30, eu acho. Desculpa, gente, se eu me aprofundei demais. Luiz, novamente, muito obrigado, estou aberto aqui a questões, e aí a gente tenta aprofundar mais alguma coisa que de repente eu não expliquei direito, que ficou faltando. Obrigado, gente. Obrigado, Cláudio. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, está aberto aí, é só clicar na mãozinha, abrir a câmera e falar. Do contrário, a gente pode... Deixa eu botar meu óculos aqui para as pessoas que eu tenho que escrever. Eu agradeço aí o Emanuel elogiando a palestra. A gente tem tido sempre boas respostas, assim. O pessoal não é muito... Você é professor, né, Cláudio? Sabe como é que é essas coisas? O pessoal não é muito, pergunta muito. Pode falar, gente. Não se preocupem em, de repente, eu vou fazer essa pergunta, não, que essa pergunta é bobagem. Não. Às vezes é uma pergunta que vai dar para a gente um start para fazer uma pesquisa depois. Não fiquem tímidos. Eu sou o tímido da história aqui. Deixa eu contar assim, já que você não pensa. Só fazer uma curiosidade, de repente vocês uma conversa de alcova quase. A gente pensa assim que pesquisar Forças Armadas é sempre muito difícil, encontrar arquivos e coisa e tal. Mas pesquisar na Escola Superior de Guerras não é tão complicado assim, Luiz deve saber isso. Bem, lógico, a gente tem que escrever ali primeiro o que a gente está pesquisando, coisa e tal, mas a gente tem acesso aos documentos lá com relativa facilidade. E aí um dia eu estava pesquisando lá, já nessa segunda fase de pesquisa que eu estava fazendo sobre o Otávio Gouveia de Bulhões, e a biblioteca lá é sempre muito vazia. Então só estava eu na mesa central, principal, lá, uma mesa grande, tirando foto dos documentos, das palestras. Nisso entra um general, que devia ser o diretor do curso da guerra, com algumas pessoas que deu para entender que eram pessoas que estavam fazendo o curso, apresentando as instalações da ESG e apresentando a biblioteca. Aí ele vê alguém que está pesquisando ali na ESG, e aí ele vai dizer, para mostrar para os caras, a ESG serve para o povo pesquisar, venham aqui. Aí vira para mim e aí pergunta, o que você está pesquisando? Aí eu tenho que dar aquela de chavada, eu estava assim. Não, eu estou querendo entender aqui algumas políticas que foram formuladas na ESG e que foram implementadas durante o regime. Era isso que eu estava pesquisando, mas não expliquei exatamente o que eu estava querendo. E nesse grupo tinha um cara até que era padre. Né? Deu para ver aqui pela roupa que ele utilizava, fazendo curso superior de guerra, mas era padre. E tem nesses cursos dos anos 50, a gente vai ver os estagiários da ESG, tem padre lá fazendo, entre os civis. Aí esse general me respondeu assim, muito bem, você sabia que o PAEG, né, que é o Plano Econômico do Otávio Gouveia de Bulhões e do Roberto Campos, né, do governo Castelo Branco. Você sabia que o PAEG nasceu aqui? Né, eu tenho visto alguma coisa aqui, algum indicativo nesse sentido. Por acaso, até que eu estava procurando, justamente, né, era a influência do Otávio Gouveia de Bulhões, então, as ideias que ele difundia na ESG nos anos 50, eram as ideias do plano que ele botou, efetivamente, quando ele estava no poder. Então, tirando lá do meio laudatório da afirmação do general lá, é óbvio que aquelas ideias que compõem o PAEG circularam na ESG. Né? Não é que tenha nascido totalmente dentro da ESG, mas elas circularam. Então, isso é só para dar uma coisa que, se tiverem curiosidade de pesquisar na ESG, é relativamente tranquilo, além de ser um lugar muito bonito. Né? Forte, tem um detalhe, Cláudio, eu acho que em 2014, se não me falha a memória, eles liberaram cerca de 6.000 documentos que estavam classificados. A gente não tinha acesso. Eu, quando fiz a pesquisa lá, terminei em 2012, eu não conseguia acessar muito dessas fontes, porque elas estavam classificadas, acho que em 2014, se não me engano,
São cerca de 6 mil documentos que foram desclassificados. Legal. Eu nunca tive problema, se tudo que eu pedi eu consegui. Eu não sei que com essa mudança, acho que para Brasília, que tinha um processo de mudança para lá, eu não sei como é que ficou essa questão Não, da essa documentação. documentação continua no Rio, Mas é que tinha uma série de documentos que eram classificados, você não conseguia acessar, de vários anos. Só acessava determinadas pessoas com determinados postos e tal. Né? Eram militares de determinadas patentes que conseguiam ter acesso a essa documentação. E elas agora estão liberadas para qualquer pessoa que queira ir lá pesquisar. Então, tem muita coisa nova lá para ser vista, para ser trabalhada. E é um ambiente bom, assim, agradável, fresco, tranquilo, gostoso, bonito de trabalhar. Geralmente a gente é bem atendido, não é uma dificuldade, não. É um bom campo de pesquisa para se trabalhar. A história militar é uma história muito interessante. Você tem vários aspectos e vários aspectos para entrar nela. Essa da repressão é uma, o aspecto das políticas econômicas e da discussão do nacionalismo versus entreguismo é uma outra chave de entrada para pensar os militares. Você tem assim muito o conflito entre patentes, né, entre praças e oficiais em certos momentos também é uma questão relevante. Então, você tem muitas portas de entrada, até para quem gosta mais da coisa mais tradicional, da guerra mesmo, do armamento, né, de estruturas disciplinares, regulamentos e tal. Tem muitas portas de entrada para se trabalhar com os militares. Eu acho o campo de pesquisa muito atraente, muito atraente. E passa pela ditadura ou não. E, infelizmente, eu posso talvez dizer assim, os militares estão aí até hoje na política brasileira e, pelo visto, vão continuar por mais tempo. Essa visão de uma parte deles, pelo menos, de achar que tem o direito de tutelar o país, ou dizer como o país deve ser, isso não vai embora tão cedo. Se é que irá embora, como você diz, é algo que o próprio empresariado brasileiro precisa alimentar neles, porque nunca sabe quando precisarão deles novamente para conter movimentos sociais. Daí que até hoje ninguém nunca sofreu uma punição muito severa no campo da direita militar, porque eles são, de vez em quando, eles são chamados. Foram no Estado Novo, foram em 64, e de vez em quando são chamados para dar alguma declaração, dizer alguma coisa. Está sempre ali a ameaça deles no ar. Então, isso é funcional à reprodução capitalista no Brasil. E, portanto, ela continua sendo um objeto de estudo extremamente válido. Recomendo muitas pessoas que trabalhem com isso. E tem sido bom ver que é um campo de estudo que ganhou dinâmica, talvez nas últimas 2 décadas, ganhou uma boa dinâmica. Surgiram novos grupos de pesquisa, o GT da Ampul está funcionando, sabe, encontros estão sendo realizados, quer dizer, eu acho que está interessante a coisa. Bom, eu vou te agradecer, Cláudio, eu acho que tem uma pergunta, Luiz. Eu não estou... Deixa eu ver. Tem o Jonas escreveu aqui, deixa eu ver. O teor desenvolvimentista assumido pelo regime a partir dos anos 70 não aproximaria eles daquela visão nacionalista que foi... Deixa eu ver aqui. Que foi perseguida a partir do golpe? Como você enxerga isso? Tá. E tem a da Jaqueline aqui. Professor Cláudio, gostaria de saber sua visão sobre a atuação dos militares do governo militar. A sua opinião, pois entendo que não é foco direto da sua pesquisa. Há militares dissonantes, a não adesão ao golpe pelos comandantes da aeronáutica e do exército evidenciam que o governo Bolsonaro não efetiva o golpe devido à falta de adesão desses militares. Tá, eu vou responder o que eu acho mais ou menos, Jaqueline, mas só alertando assim que eu não me considero exatamente um bom analista da conjuntura, e aí é uma conjuntura atual. O bom de ser historiador é que a gente fala do passado, né? A gente tem a justificativa de dizer que a gente é bom de analisar o passado, não o presente. Mas eu vou dar meus pitacos. Com relação, acho que é o Jonas, né, que fala aqui da política, da visão nacionalista que foi perseguida a partir algumas políticas nacionalistas que foram adotadas nos anos 70, acho que a gente tem algumas questões, algumas observações aqui. As propostas, se a gente for pensar assim, nas propostas de João Goulart de reformas de base, você tem um paralelo
de reformas feitas durante a ditadura. Há uma transformação do Estado brasileiro em uma direção. Tá? Então, você tem lá uma proposta, você antes tinha uma proposta de reforma universitária, você vai ter uma proposta universitária durante o regime. Então, você tem paralelos. Então, e, ao mesmo tempo, como eu falei, você precisa inserir o Brasil dentro da lógica internacional, mas levando em consideração as particularidades nacionais. Então, esse alinhamento automático com os Estados Unidos não significa que não venham a ter conflitos com os Estados Unidos. Então, por um lado, algumas instituições, algumas estatais precisam ser criadas, porque o capital privado não vai investir, porque precisam de um grande capital para serem criadas, para serem desenvolvidas, e elas demoram tempo para dar lucro. Então, como tal, eu já até falei isso antes. Então, para você desenvolver determinados setores, você precisa do capital do Estado, efetivamente. Então, você tem as estatais nesse sentido. O alinhamento, conflitos com os Estados Unidos com relação especificamente à lei de informática nos anos 70 e a instalação da usina, a tecnologia para a instalação da usina de Angra dos Reis, usinas nucleares, há conflitos nesse momento, porque ali, durante o governo Geisel, tem uma perspectiva também de desenvolvimento da tecnologia nacional, em algum sentido. Então, o alinhamento é um alinhamento com os Estados Unidos, dentro da lógica do mundo ocidental, dentro desse grupamento, mas não significa simplesmente o tempo todo abaixar a cabeça. Isso gera conflitos. Há negociações. A política internacional, as relações internacionais continuam existindo. E nas relações internacionais sempre vai haver conflitos de interesses. Não é porque há um alinhamento automático com os Estados Unidos que não vai ter conflitos com os Estados Unidos. Então, eu acho que isso ocorre. Isso não deixou de ocorrer naquele momento. E essa política, entre aspas, nacionalistas, desses grupos durante a ditadura, elas não são aquelas que iam ser implementadas, não tem a mesma perspectiva, ainda que sejam sobre os mesmos setores, daquelas que iam ser implementadas, propostas pelo governo João Goulart. Então, ou pela proposta do movimento nacionalista, para falar de uma maneira mais ampla. Embora abordem as mesmas questões, embora na superfície possam parecer semelhantes, de um caráter nacionalista, eu acho que, de fundo, elas têm uma ideologia absolutamente distinta. Tá? Não sei se consegui dar conta da sua pergunta. E com relação a Jaqueline, assim, uma coisa que a gente tem, as Forças Armadas, elas são um grupo heterogêneo, sempre foram e eu acho que sempre serão. Pré-64, elas eram mais heterogêneas. Então, você tinha grupos de esquerda, você tinha comunistas dentro das Forças Armadas. O professor Paulo Cunha, né, que fez a palestra aqui com vocês, ele chega a dizer que os comunistas das Forças Armadas, ou a esquerda nas Forças Armadas, né, nem os comunistas, a esquerda, não chegaria a 10% dos oficiais. Né? Então, um grupo pequeno, mas que existia. Pós-64, esse grupo deixa de existir. Então, o grosso das cassações ocorrem ali em abril, até setembro de 64, o grosso das cassações de militares. Depois, nos atos institucionais, até o AI-5, há algumas outras levas de cassações, mas depois entra numa rotina, essas cassações de militares e mais pontuais. Porque essa facção, esse grupamento, essa facção nacionalista no interior das Forças Armadas deixou de existir. Isso não significa dizer que as Forças Armadas se tornaram um grupo homogêneo. Então, tem um livro excelente sobre essa questão, que é o livro do professor João Roberto Martins Filho, que é O Palácio e a Caserna, que mostra os conflitos que se desenvolvem nas Forças Armadas durante a ditadura. O livro da Moldes, Chiriot, eu acho que é assim que se fala, também aborda um pouco essa questão. Existe ainda, e as questões que a gente conhece, né, dos conflitos do Geisel durante a ditadura, ou mesmo Costa e Silva. Costa e Silva quando brigava com Castelo, Costa e Silva era a extrema-direita militar, mas uma vez no poder, tinha gente que brigava com Costa e Silva querendo que o governo fosse mais à direita, quer dizer, aí, onde está o Costa e Silva? Está nesse grupo mais à direita ou no grupo mais próximo do Castelo, entre castelistas? Né? Então,
mesmo esses... Se ideologicamente as Forças Armadas são um pouco mais homogêneas pós-64, elas não se tornaram absolutamente homogêneas. Há um certo grau de heterogeneidade, um certo grau de conflitos. Eu não sou um profundo conhecedor da alcova militar atual, mas eu entendo que existem essa distinção ainda hoje em dia, né? Então, me foge aqui o nome do chefe acho que da Casa Militar durante o governo Temer, que se revoltou contra a Comissão da Verdade, que o pai dele tinha sido acusado. General Etchegói. Etchegói. Então, o Etchegói eu acho que não faz parte do grupo do Bolsonaro. Ele não é um cara à esquerda, mas eu acho que ele está num outro grupo, num outro conflito, né? Uma outra facção ali internamente. E talvez esses militares que se opuseram ao Bolsonaro, eles estariam ali com o Bolsonaro, de repente até a página 6, mas não estariam dispostos a fazer determinadas coisas por ele, né? Então, são absolutamente alinhados com a perspectiva dos generais mais próximos do Bolsonaro. Então, acho que ainda hoje há uma heterogeneidade, ainda que haja uma maior homogeneidade ideológica, né? Então, acho que vai mais ou menos nesse sentido. Ok, gente. Vamos. Eu acho que a gente pode encerrar. E te agradecer de novo. Uma sexta-feira. Você certamente já teve sua semana aí cansada de batente de trabalho, magistério. A gente sempre no final de semana descansa carregando pedra. É da nossa profissão fazer o quê? Essa semana eu tive um congresso lá na Rural. Eita, Era sobre ditadura e futebol. Está disponível na... Legal. Tem um aluno que estava me procurando a gente para orientar sobre... Queria falar sobre a seleção de 70. Então, procura Laboratório de Estudos da Ditadura, tem no YouTube. A gente só conseguiu filmar duas sessões. As sessões que ocorreram no CPDA, que é lá no centro da cidade. As que ocorreram em Seropédica, a gente não conseguiu por problemas técnicos, né? Como o Pedro fala, o pátio lá da Rural é um bunker. Você não consegue sinal de internet lá dentro. Então a gente não conseguiu gravar as sessões que ocorreram em Seropédica. A gente só conseguiu gravar as sessões que ocorreram no CPDA. Mas que eu acho que são as melhores, de fato. Então, os grandes especialistas, a gente que já estuda o tema há mais tempo, e elas estão disponíveis no YouTube do Laboratório de Estudos da Ditadura, LED, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Se procurar lá, a gente tem as palestras. Então, eu tive dois dias da semana. Vou repassar a informação. Meu querido, te agradeço aí. Um bom fim de semana para você, um bom descanso. Obrigado, se não tiver muita prova para corrigir. E esperamos vou lançar as notas. Vou lançar as notas. Outras vezes. Gente, para quem ficou conosco até agora também, um bom fim de semana, bom descanso, forte abraço para todos. Deixa eu desligar aqui a gravação e vamos terminando. Forte abraço, gente. Obrigado.